Outro engano do tempo do fim, de acordo com a Bíblia, de acordo com esse estudo, muito bem elaborado pelo Dr. Alberto Tim, é a reencarnação. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Biblicamente, é impossível existir a reencarnação. Bom, primeiramente, eu quero mostrar aqui para você como é impossível haver harmonia entre a explicação de Allan Kardec para a doutrina da reencarnação e a explicação bíblica. Tá? Allan Kardec, né, foi o pai do espiritismo moderno. Tá? Não que não existia antes dele, claro que existia. Mas ele é o pai do espiritismo moderno. E aqui no livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, na página 64, eu estou usando aqui a versão de 2012, tá? A 6ª edição da obra, do ano 2012, da editora Mundo Maior, ok? E Allan Kardec, ele diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome ressurreição. Então, para ele, reencarnação e ressurreição são sinônimos. E aí você pode ler, se quiser depois, tem aqui a continuação, não é, da argumentação dele. Mas eu vou mostrar para você, bom, primeiro, os judeus cristãos jamais acreditaram na doutrina da reencarnação. Esse é um ponto muito importante. Você não vê na Bíblia a defesa dessa doutrina, tá? Nem pelos hebreus e nem pelos judeus cristãos primitivos. Outro detalhe, ele diz aqui que reencarnação é a crença, não é, bíblica, só que com o nome ressurreição. Eu vou mostrar para você que isso não tem fundamentação nenhuma. A doutrina da reencarnação e da ressurreição diferem como a água e o óleo. Não se misturam como a água, não se mistura com o óleo. Veja, eu vou apresentar aí para você, e você vai ver na tela, um quadro comparativo que eu extraí desta obra aqui, né, de Norman Geisler, tá? Enciclopédia de Apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã. No verbete em que ele comenta sobre reencarnação, tem um quadro muito interessante que mostra que a diferença entre ressurreição e reencarnação são diferenças gritantes. De modo que Allan Kardec, por mais bem intencionado que possa ter sido, ele está totalmente equivocado aqui. Não pode, reencarnação não pode ser sinônimo de ressurreição pelo seguinte. Acompanhe na tabela agora. Veja, você está vendo aqui as diferenças entre ressurreição e reencarnação. Primeiro, de acordo com a Bíblia, você pode ler esse capítulo, é 1 Coríntios 15, tá? Todo o capítulo 15, e lê também 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. De acordo com esses textos, entre outros, a ressurreição acontece uma vez só. Com algumas exceções, como no caso dos ímpios, né, que serão ressuscitados novamente após o milênio para receberem um castigo. Mas, no geral, a ressurreição acontece uma vez, a reencarnação ocorre muitas vezes. A ressurreição acontece no mesmo corpo, que será glorificado, não é? De acordo com 1 Coríntios 15, a reencarnação ocorre num corpo diferente. A ressurreição ocorre num corpo imortal e a reencarnação ocorre num corpo mortal. A ressurreição é o estado perfeito em que a pessoa é ressuscitada, não é, completamente transformada,
inclusive em natureza, e a reencarnação é o estado imperfeito, porque a pessoa precisa de sucessivas reencarnações para evoluir espiritualmente, tá? A ressurreição apresenta o estado final do corpo humano, da mente humana, da natureza humana glorificada, não é? E a reencarnação, uma espécie de um estado intermediário para uma evolução posterior em sucessivas reencarnações. Então, este quadro é suficiente para provar que Allan Kardec estava totalmente equivocado, tá? Em sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, página 64. Não tem fundamentação alguma. E do ponto de vista bíblico, veja que a doutrina da reencarnação não se sustenta, biblicamente falando, tá? Então, Hebreus 9 é um texto fundamental para você demonstrar isso. Hebreus 9, vou ler para você versos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, por Jesus Cristo. Esse texto exclui a possibilidade de uma reencarnação. A reencarnação ensina, né, que a pessoa morre e esta alma vai voltar em outro corpo, né, ao longo de muito tempo. Depende do quanto a pessoa precisa para evoluir espiritualmente, tá? Só que a Bíblia ensina que a pessoa não pode morrer várias vezes e reencarnar. Ela diz assim, ó, que os homens de forma geral, tá, morrem uma só vez. E depois disso, aqui não diz o texto que vem uma outra reencarnação. Vem o juízo, ou seja, depois disso, o que a pessoa vai receber quando ela acordar será as consequências do juízo realizado por Jesus antes dele voltar. Tá? Então, depois da morte, o próximo evento que ocorre é juízo. E aí a pessoa será ressuscitada, os ímpios, né, pós-milênio, de acordo com Apocalipse 27 a 10, para receberem segundo as suas obras, como diz Apocalipse 22, 12. Então não tem como. A reencarnação ensina várias mortes e o ressurgimento em corpos diferentes. A doutrina bíblica ensina que a pessoa morre uma vez, depois disso vem o juízo, não outras reencarnações. E a ressurreição é no mesmo corpo, não em corpos diferentes. Tá? Então, esse texto descarta por completo a doutrina da reencarnação. Outro detalhe, eu quero que você acompanhe aqui na tela. A doutrina da reencarnação não é bíblica, além disso, né, do que nós vimos, pelo seguinte. Primeiro, ela contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma e ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Segundo motivo, a doutrina da reencarnação ela rejeita a doutrina da salvação pela graça através da fé na morte substitutiva de Cristo. É uma espécie de salvação pelas obras. E a Bíblia ensina nesse texto de Efésios 2, 8 a 10 que ninguém é salvo pelas obras. As obras são importantes porque são resultado, o termômetro da sua fé, mas elas não são o meio. Elas são o resultado de um coração transformado, não o meio de salvação. São o resultado de uma salvação efetuada por Cristo, não o meio de salvação. Então a doutrina da reencarnação contradiz abertamente a doutrina da salvação pela graça. E ela ignora por completo a necessidade de um Cristo como seu substituto para você ser salvo e evoluir espiritualmente. Terceiro, a doutrina da reencarnação contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido apenas nesta vida. Jesus é claro, tanto na parábola dos talentos, em Mateus 22, 1 a 14, quanto quando ele fala sobre o juízo final, em Mateus 25, 31 a 46, que é nesta vida que o nosso destino é decidido e não em vidas posteriores. Outro, a doutrina da reencarnação praticamente apaga a relevância da segunda vinda de Cristo. Se você pode morrer, reencarnar de forma sucessiva para evoluir espiritualmente, por que Cristo precisa voltar? Para levar você
para o céu? Por que ele precisa voltar para ressuscitar você e lhe dar a vida eterna? Contradiz abertamente a doutrina da volta de Cristo, expressa, por exemplo, em João 14, 1 a 13. E, quinto ponto, a doutrina da reencarnação contradiz o ensino bíblico de que não há oportunidade de salvação durante ou após, ou logo após a morte. Então isso é claro em Hebreus 9, 27, como vimos. Né? A oportunidade de salvação é em vida. E por isso, não há uma segunda oportunidade de salvação durante ou após a morte. Definitivamente, não há lugar para a ideia da reencarnação na Bíblia. Ou você aceita a doutrina da ressurreição do corpo durante a segunda vinda, ou você aceita a reencarnação. As duas coisas são autoexcludentes e não tem como harmonizar as duas coisas, como tentou fazer Allan Kardec. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.